Olá a todos. Para meu motivo de grande satisfação estar aqui com os senhores, ministrando essa aula que vai falar um pouquinho sobre quiromancia, aspectos, filosóficos envolvendo, obviamente, o cristianismo. Mas esse livro, ele está ficando fácil de entender porque, obviamente, a gente está fazendo uma leitura, um resumo e, ao mesmo tempo, a explicação detalhada, do livro em si. E isso facilita muito a compreensão. Ora, a gente chega aqui no momento do livro e é importante, a gente não pode esquecer disso, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de colocar nos comentários aqui embaixo o que é que você achou dessa aula, sem muita enrolação. Afinal de contas, eu conto com a sua contribuição, mas só depende de você, né? Se você também não tiver a intenção de contribuir, faz parte, a aula vai continuar aqui e está tudo certo. Ele vai falar sobre Joana d'Arc. Foi considerada feiticeira depois de perder seu poder ativo, né? E santificada logo em seguida, mas a sociedade pune covardemente aquele que outrora admirou e obedeceu excessivamente. Aí ele traz uma lição central. Quando se exerce um poder em aparência sobre-humana, ou sobre-humano, é preciso exercê-lo sempre ou resignar-se a perecer. Isso é interessante porque ele mostra que muita gente, quando ela começa a ingressar no caminho da magia, aprende alguns rituais, entende como funciona a luz astral, não em sua totalidade, mas um pouco abaixo do parcial, ou seja, um pouco abaixo do meio do que seria de fato a luz astral, ela não entende direito o que significa essa vontade, né? Ela não entende nada de nada, e aí ela começa a praticar e algumas coisas acabam funcionando, né? E aquilo ali se torna, teoricamente, entre aspas, uma simpatia. E aí ela abre um centro e começa a praticar magia e vender aquele trabalho, né? E no fim de carreira ela acaba passando por uma situação extremamente delicada. Isso mostra justamente, então, não é somente isso que eu estou falando, tá? Mas mostra que muita gente ela tem a intenção de aprender magia para ser um sobre-humano, né? Para ser uma pessoa que tem poderes místicos e se destaca na sociedade porque a vida inteira ela foi uma pessoa qualquer, sem relevância nenhuma, e ela quer naquele momento da vida dela aprender magia para deixar de ser, obviamente, um qualquer. Mas ninguém é um qualquer. Todo mundo tem a sua essência. E dentro da essência que a pessoa tem, ela é um ser humano de verdade, com vários atributos. E esses atributos, obviamente, a gente pode potencializá-los ou não. Assim como podemos rebaixá-los também. Eu tenho que trabalhar o que há de melhor em mim. Mas tem gente que quer fazer meio mundo de coisa ao mesmo tempo. E então essa imagem, portanto, magia, acaba não se destacando. Entenda que eu falo de maneira um tanto quanto esotérica, um tanto quanto difícil de se compreender, mas dá para todo mundo entender sim, tá? Se a gente pegar direitinho tudo aqui que eu estou falando aqui para vocês, a gente vai poder livremente e de maneira extremamente facilitada compreender o que eu estou falando aqui. Porque veja, olha como é importante entender a etimologia da palavra, ou seja, o significado de cada palavrinha. Frenologia, psicologia, quiromancia. Então o autor detalha que o magista ou cabalista deve conhecer a natureza humana. Então o magista seria então um médico, seria um especialista em acupuntura, em quiropraxia, seria um massoterapeuta, um magista? Ou há uma relação entre magista e cabalista? Tem vídeo aqui no canal falando sobre. O vídeo é longo, não sei o quê. Mas é para quem quer aprender. É para quem quer aprender. Quem não quer aprender, paciência. Então, frenologia. Estudo das formas e protuberâncias do crânio para interpretar tendências mentais. Psicologia. Observação do comportamento, gostos, movimentos e expressões. Quiromancia. Estudo das mãos como síntese da personalidade. A mão como instrumento da ação. Polegar, indicador, médio, anelar e auricular. Coloquei auricular porque muita gente chama dessa maneira e eu acho errôneo. Auricular remete à auriculoterapia. Então a gente quando vai fazer quiromancia não é auriculoterapia. É quiromancia mesmo, estudo das mãos, leitura das mãos. Então é importante entender isso. Ora, como é que eu vou falar auricular se eu estou trabalhando justamente o mindinho que tem relação com Mercúrio, que envolve, obviamente, as comunicações. Tem gente que fala que o mindinho tem relação com o Sol. E eu digo que não. Claro que cada vertente entende de uma maneira diferente. A gente respeita as pessoas. Ora, eu tenho o polegar. A palavra polegar significa pólex, que significa o menor de todos. Do mesmo modo que o mindinho significa o menor de todos. A palavra anelar não é anelar à toa. A palavra anelar vem de anel, portanto, de onde se coloca o anel.
Por isso que o anelar tem ligação com honra, honrarias, com aliança, né? Não está ali à toa. E essa aliança as pessoas vinculam muito a Saturno. Mas, obviamente, aqui a gente está falando de consagrada ao Sol. E a gente tem que entender o contexto da época, do porquê que falam do Sol e não de Saturno. Ah, mas tem um anel de Saturno. A gente tem que entender o contexto da época. Entender toda aquela história por detrás dos antigos, né, estudiosos que Levi também ele menciona do século XVIII e etc, etc, etc. Então, é importante compreender isso, mas é extremamente importante também entender que nem tudo que um autor coloca na nossa frente é uma verdade absoluta. A gente tem que examinar o que o autor está falando. Afinal de contas, a gente pode entrar e cair numa cilada muito grande. Não estou falando aqui que Levi ele faz com que você caia numa cilada. Mas todo ensino, para ser um ensino verdadeiro, com aprendizado verdadeiro, eu tenho que examinar. E quando eu estou examinando, eu acabo aprendendo. Um mago de verdade faz isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou recitar, né, no dia de Mercúrio, numa hora de Mercúrio, eu vou fazer uma água da arte, que é uma água para limpeza, para fazer alguns rituais. Eu necessito, né, de uma água da arte, de um óleo de abramelin. Eu não sei nem a hora e nem o dia para fazer. Tudo tem hora, tem dia para se praticar. E não está ali à toa. Não está ali à toa. Entende? Eu costumo dizer que até o dia para se fazer uma leitura de tarô, você tem que verificar o dia e a hora também, planetária. Facilita em alguns momentos, tá? Ainda mais na questão do exame, da meditação. Ainda mais quando você foca o chakra coronário ou então o chakra frontal. É importante analisar tudo isso. Então é mindinho. Tá? Então tá tudo aqui, é só pausar o vídeo, anotar, não tem segredo. Beleza? Pausa aqui, anota aqui também. Né? Eu falei do mindinho com Mercúrio e é isso. Predição e sensitivismo. A predição é baseada na observação e interpretação de probabilidades e analogias, mas também envolve a sensibilidade magnética ou fluídica. Sonâmbulos, exáticos e médiuns podem perceber acontecimentos futuros antes que ocorram. Nem sempre, depende do tipo de mediunidade. Tá? Olha que falei sobre examinar o que o autor ele fala. Ah, mas o autor não falou dessa maneira. Bom, mas a pessoa que está lendo às vezes interpreta dessa maneira. Entende? E acaba culpando o autor. Isso é importante de se examinar. A luz magnética universal é o agente dessa sensibilidade, transmitindo influências sobre a saúde, emoções e pensamentos. Fenômenos como magnetismo animal e projeção da vontade são manifestações deste poder. Vida, morte e consciência universal. O autor propõe uma visão não tradicional da vida e da morte. Duas vidas do homem, individual, racional e comum, instintiva, universal. No sono, êxtase ou morte aparente, vivemos a vida comum. Obviamente, já remete à questão da luz astral e, portanto, também o déjà vu. A morte é descrita como um sono profundo. Olha, gente, entenda o seguinte. Toda vez que a gente dorme, a gente está morrendo. Ou morre. Eis a questão. Dormiu, morreu. O seu espírito ele fica vagando para lá e para cá. Você que não está vendo isso. Porque às vezes você vê algo tão traumático no campo astral, no mundo astral, que quando você sente algo, o cordão de prata já te puxa. Certo? Muita gente quando vai fazer um ritual para projeção astral, para poder facilitar, que eu acho desnecessário porque existem técnicas e tem que ter paciência para isso, né? A pessoa vai lá e faz uma invocação envolvendo Miguel e Raniel. Pelo amor de Deus, não precisa disso, gente. Tá? Então, o homem, não vou pular aqui, tá? Porque já explicamos, né? Ação de vontade sobre o corpo astral. Aliás, eu vou até ler porque evita que alguém fale, mas você não fez a leitura. Isso aqui é mais para você poder anotar, para você revisar depois. A morte é descrita como sono profundo que pode ser interrompido com ação de vontade sobre o corpo astral, ilustrado com exemplos bíblicos, filha de Jairo, Lázaro, entre aspas, tá? Entre aspas. O homem modela a luz pela sua imaginação, que atrai para si a luz suficiente para dar formas convenientes a seus pensamentos e até
a seus sonhos. Se essa luz o penetra, se afoga seu entendimento nas formas que evoca, é louco. Se afoga seu entendimento nas formas que evoca, é louco. Cabala e luz astral. Eu fiz a leitura aqui um pouquinho meio... É porque eu estou saturado, gente. Olha, eu estou gravando algumas aulas, não estou reclamando de modo algum, mas é cansativo, tá? Fazer uma leitura de um livro, anotar tudinho, gravar, então é muito importante seu like para auxiliar o nosso trabalho. Cabala e luz astral. O autor traz transcrições sobre do Sefer Yetzirah, comentadas por Abrão. 31ª inteligência, rege sol, lua, estrelas e figuras, distribui a cada criação conforme sua natureza. Representa a luz astral, fonte universal de magnetismo, criação e influência. Função da luz astral. Para compreender isso aqui, vamos lá. Função da luz astral. Criar formas e imagens da imaginação, influenciar o corpos humanos, animais e fenômenos naturais, explicar sonhos e alucinações coletivas e reprodução de características físicas e mentais. E a aplicação prática é o fenômeno mediúnico. Mãos projetadas por médium não são espíritos, mas projeção da luz astral e da imaginação. Sem compreensão e disciplina, essa prática pode causar loucura ou morte. Depende. Projeção astral nunca matou ninguém. Fazer projeção astral nunca matou ninguém. É importante deixar isso claro, tá? Mas, vamos lá. Quando ele fala sobre essa questão do fenômeno mediúnico e da luz astral, entenda, às vezes quando você vai se projetar para fora do corpo, você não consegue se projetar em sua totalidade. Por quê? Porque você não tem noção do poder que a sua imaginação tem no campo astral. Então, eu estou imaginando aqui, por exemplo, uma luz pulsando no meu chakra frontal. Eu vou dilatar o meu chakra frontal. E, consequentemente, vai ampliar os meus sentidos. Então, entenda, esse tipo de prática, é uma praxis que envolve o signo. Como assim envolve um signo? Envolve um sinal. Um sinal eu tenho um sinal aqui que eu não estou enxergando, e eu pulsando com luz em movimento por meio da minha imaginação, eu estou movimentando o campo astral. Eu estou causando um movimento no mundo astral, portanto, no âmbito mediúnico. Por isso que muita gente, quando faz, por exemplo, da passe, fica achando que a mão está um pouco maior. Não é, porque o chakra das mãos está de lá. Tem chakra que a gente conhece, tem chakra que a gente não conhece. Tem chakra ali, acolá, né? E etc e tal. Mas loucura e morte não. A pessoa pode ficar meia tantã, né? Mas morrer por conta de projeção astral não. Mas claro que tudo em excesso pode causar tanto loucura como morte, obviamente. Fenômenos magnéticos e psicossomáticos. A luz astral explica interações físicas e psíquicas entre pessoas, influência do olhar, contágio das emoções, alinhamento de fisionomias. Experiências de magnetismo, sonambulismo e sensitivismo requerem disciplina e cuidado. Não é à toa que o pessoal utiliza bastante lavanda, né? Quando se trata de questão do conceito da hipnose, muita gente remete a utilizar. Já vi pessoas falando que incenso de lavanda, mas não é qualquer incenso não, tá? Incenso de lavanda mesmo assim, auxilia para tranquilizar a pessoa, para que a gente consiga colocá-la num estado avançado de auto-hipnose, né? Pois podem causar hipertrofia ou atrofia nervosa. Lembrando que lavanda não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui nesse caso aqui. Ele está falando aqui de experiência de magnetismo, sonambulismo e sensitivismo. Experiências. Requerem disciplina e cuidado. Mas veja, para ter experiência, às vezes eu tenho que quebrar a cara, entende? Então, pois podem causar hipertrofia ou atrofia nervosa, histerismo e tendências suicidas. Isso aqui ele está trazendo um cuidado que pode acontecer. Tá? Quando ele bota o pode acontecer, ele está também, obviamente, aqui se guarnecendo dentro do que está falando. O desrespeito à natureza, sexo, alimentação, celibato extremo. Veja, essa questão do celibato extremo, tá? Eu sou a favor de cada um ter a sua escolha. Então, se o cidadão ele escolhe ser um padre e praticar o celibato até o final da vida dele,
Eu respeito ele, é uma escolha dele. Agora, claro que até mesmo o sexo em excesso, a alimentação e excesso, aliás, alimentação em excesso, faz tão mal quanto o sexo em excesso, né? O sexo, ele naturalmente ele é para procriar. Mas obviamente que quando a pessoa ela casa, entra algumas questões ali. E não confunda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou generalizando aqui o que eu estou dizendo, tá? Então interfere diretamente na capacidade de ação magnética espiritual. Porque veja, quanto mais pratico o bem, mais acesso à luz astral eu tenho. Então, mais poder vai emanar de mim para que eu possa ter práticas como enquanto magistas e poder lidar com ataque espiritual, com larvas astrais e etc, etc, etc. Então, eu tenho que ter esse entendimento, poxa. Pô, como é que eu vou praticar magia se eu não entendo o básico? Aí a pessoa chega aqui para mim e fala assim, olha, eu vou fazer uma radiestesia. Tá bom. Você vai colocar então um corretor na radiestesia. Vamos falar de radiestesia agora? Pronto. Você vai fazer uma radiestesia, você não utiliza o... Você só coloca o seu nome ali, escrito a lápis, num papel qualquer, né? Num papel de cor vermelho, preto, sei lá, não, preto não, vai. Um papel branco. E aí você escreveu a lápis. Até tudo bem, porque escrever a lápis é melhor para radiestesia, tudo bem. Mas você pode escrever a caneta também. Aí você pega ali um turbilhão prosperador. E você acha que aquilo ali vai te enriquecer. Não, aquilo ali vai te dar oportunidades. Tá? E essas oportunidades, se você souber aproveitar, você vai sim melhorar a sua situação. E assim funciona a magia. Não é fazer magia aqui e de repente vai vir um malote cheio de dinheiro na sua conta no outro dia. Não, pelo amor de Deus. Tem como acontecer isso? Não vou mentir para vocês. Tem. Mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. É o que a gente chama de troca equivalente na alquimia. E eu não vou nem entrar aqui no aspecto mais alquímico da coisa, que envolve, obviamente, nigredo, rubedo, albedo. Né? Ninguém levanta sem arriscar sua própria vida. É o véu da grande Isis. Portanto, para eu adquirir experiência, eu tenho que me arriscar. Mas ele também chega aqui ao mesmo tempo e fala, a experiência de magnetismo, sonambulismo, sensitivismo requer disciplina e cuidado. Mas para eu ter disciplina, eu tenho que ter o cuidado também. Então, cuidado e disciplina estão um ligado ao outro. Afinal de contas, todo cuidado é pouco. E aí vem a parte mais importante, né? A filosofia da magia. Que muita gente, ignora, não está nem aí. Filosofia da magia, alta magia versus mediunismo. Autor diferencia alta magia. Respeitar a hierarquia, disciplina e caridade. Portanto, é alta magia. Alta magia não tem nada a ver com cabelo grande, ter barba ou não sei o quê, porque o cabelo é bom, porque é energia e não sei o quê. Olha, aparência não tem nada a ver com magia. Se você não gosta de ter cabelo grande, se você não gosta de ter barba grande, isso não vai te tornar um melhor ou um pior mago. Quem te falou isso, me perdoe. Tá falando coisa que não tem nada a ver com nada. Tá certo? Estilo de vida é o que importa aqui. Adotar boas práticas e adotar, obviamente, a caridade. Entra dentro do âmbito, dentro dessa atmosfera chamada alta magia. Ensinar a dominar a razão, né? E através da razão eu consigo dominar a emoção. Mas compreendendo tudo isso, entre, obviamente, a razão e a emoção, eu consigo entender que a luz astral sem ceder à superstição. Então, ensinar a dominar a razão e a luz astral sem ceder à superstição. Superstição é o quê? É aquele escândalo coletivo, né? A gente vê em muitas igrejas isso. Mediunismo anárquico. Anárquico de anarquismo mesmo, né? Anarquia, né? Prediz desastres, promove delírio coletivo, vintras e seguidores que ignoram a ordem natural. A gente vê muito aí em algumas religiões que utilizam o termo mestre, né? Tá muito comum isso, gente. É um negócio deplorável. Você vai hoje para uma religião que bebe oasca e você vê mestre fulano. E o cara, às vezes, ele nem se comporta como mestre, ele é um banana, né? E ele, às vezes, fala cada coisa que não tem nada a ver com nada. E, às vezes, pega um ensinamento que o fundador da instituição dele não criou e começa a propagar de uma maneira errônea e todo mundo abraça porque está todo mundo ali dentro de um delírio coletivo. Porque o vegetal ayahuasca, ou oasca, como preferir chamar, independente de onde você faz, ou daime, falo isso respeitosamente, respeito a medicina, respeito o vegetal,
né? A pessoa tá ali com o título de mestre, né? E ainda dá um vegetal para a pessoa às vezes ela libera uma bomba de serotonina e fica muito susceptível à manipulação. Extremamente susceptível à manipulação, então tem que tomar cuidado. Não é qualquer pessoa que pode ser chamada de mestre. Por isso que eu digo, olha, mestre mesmo, por enquanto, eu conheço alguns muito bons mestres. Mas no alto das cordilheiras, eu encontro dois. Em primeiro lugar, Jesus, e não comparando Jesus com Salomão aqui. E em seguida, Salomão. Por que eu digo Salomão? Porque lendo Provérbios e Eclesiastes, eu já salvei o meu casamento e mudei de vida. Mudei de vida. Se você lê aquele Provérbio de Salomão, nossa, meu Deus do céu, um livro maravilhoso. Então vem aqui, né? O dogma mágico não é o dos médiuns. Os médiuns que dogmatizam só podem ensinar a anarquia. Nem sempre. Nem sempre. Mas a síntese central é: a verdadeira magia é conhecimento aplicado com disciplina e fé, não superstição ou prática lúdica. Deixa o like, não esqueça de se inscrever e colocar nos comentários o que é que você achou dessa aula. Afinal de contas, essa é uma big aula, uma aula, meu Deus do céu, maravilhosa. Ó, chave dos grandes mistérios. Isso aqui, ó, se a pessoa não pegar isso aqui, nem adianta praticar magia, tá? Ó, filosofia da magia é a parte mais importante no contexto introdutório de um magista. Um mago, ele deve entender muito de filosofia, ainda mais hermética. Ainda mais hermética. Então, tudo que você puder estudar um pouquinho, tá de bom tamanho. Eu falei um pouquinho sobre quiromancia, depois eu vou trazer uma aula sobre quiromancia para vocês. Tá certo? No mais, é isso. Até mais e espero que gostem da próxima aula. A gente está passando já, estamos quase no final do livro, né?